dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos chegando na reta final, quem diria, hein? Neste último mês, faremos uma retomada, uma revisão sobre alguns assuntos que tratamos ao longo de nossas videoaulas. Na aula de hoje, vamos revisar a leitura de mapas, a influência africana e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira regional e local, e isso também com a compreensão de textos. E também temos desafio e uma novidade, dica para as férias. Sim, elas estão chegando. Preparados? Meu nome é Bruna e a nossa aula começa agora. Crianças, os africanos vieram para o Brasil ainda na época colonial, em uma imigração forçada, uma vez que eram retirados de seu continente de origem e trazidos para cá como escravos. Em geral, os africanos que vieram para o Brasil pertenciam a dois grupos culturais. Vejam no mapa aí na sua tela. Os bantus, originários da Angola, Moçambique e Congo, e os sudaneses, procedentes da Guiné, Daomé e Costa do Marfim. Eles trouxeram consigo uma cultura rica e bastante diferente das culturas europeia e indígena já presentes aqui. Diferentes elementos culturais de povos africanos influenciaram a cultura brasileira e estão presentes até hoje nos hábitos e nos nossos costumes. A cultura africana é vasta e diversificada e possui uma riqueza imaterial enorme. Isso se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência de povos do Oriente Médio e europeus que tiveram contato com os africanos ao longo da história. A combinação dos fatores migratórios, da colonização europeia e da diversidade étnica no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas e cultua-se várias religiões, e que se caracteriza por ser pluricultural, ou seja, que tem muitas culturas. Agora, vamos assistir a um vídeo para conhecermos um pouco sobre a história dos africanos e seus reflexos nos dias atuais. Acompanhem! Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade e aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes.
O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Pessoal, é muito importante conhecermos a história dos nossos antepassados, principalmente para entendermos sua luta por seus direitos, não é verdade? A música e a dança fazem parte das culturas tribais africanas. Embaladas por um ritmo marcado por instrumentos de percussão, as danças africanas geralmente têm ritmo e compasso rápidos, o que permite variações e movimentos diferentes.
Muitos ritmos musicais originaram-se com base na música africana. Aqui no Brasil foram alguns, como o samba, o axé e o maracatu, que inclusive sua origem consiste em uma mistura das culturas africana, que é a que estamos falando hoje, portuguesa e indígena, ou seja, dos principais povos que estavam presentes na colonização do nosso país. Temos também a capoeira, que é uma expressão cultural, caracterizada por seus movimentos ágeis e harmoniosos, em ritmo de música e aspectos coreográficos. A capoeira surgiu no Brasil como uma forma de resistência dos afrodescendentes trazidos da África na época colonial. Além de ser utilizada para defesa física, a capoeira foi uma forma de resguardar a identidade dos escravizados africanos. A cultura africana também influenciou a religiosidade no Brasil. O candomblé e a umbanda são religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos lá da África, africanos. Pessoal, agora eu trouxe para vocês um vídeo que a professora Elisângela, minha colega da Rede Municipal de Ensino, gravou para nos mostrar a influência africana na vida dela e de seus familiares. Vejam. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a cultura, a influência da cultura africana em minha vida, na vida da minha família e a influência que essa cultura, que sofreu a nossa cultura através da cultura africana. Nós iremos falar um pouquinho sobre a religião. Eu faço parte da religião de matriz africana, culto do Molocô. E vou convidar agora o meu esposo, que é o Biratan César do Nascimento, que faz parte tanto do grupo, né, da Congada, como faz parte também da religião. E convidar o meu filho, Mateus, também, que essa tradição milenar que nós herdamos dos nossos antepassados africanos, ela perpassa de pai para filho, de para neto e assim por diante. E assim nós continuamos perpetuando, né, as nossas influências, a nossa cultura. Eu convido o Biratan para falar um pouquinho sobre a Congada, sobre a religião de matriz africana. Olá, pessoal, né? Estamos eu aqui, o Mateus, né, chamo de Teteuzinho, para falar um pouco sobre o quê? Sobre um pedacinho do Molocô, porque não dá tempo para a gente pronunciar e dizer algo sobre o Molocô, né? Porque são origens fundadas juntamente com a Igreja Católica, veja bem, pessoal, com a Igreja Católica, com a Congada, tá? Então, sem a Igreja Católica, a Congada, eu acho que não existiria, porque foram coisas que a gente trouxemos da África. Tá? Assim como as coisas da matriz africana, que a gente temos aqui, ó, as carrancas, a gente tem ali o pilão, que antigamente a gente usava, os odores, os tambores, tá? Temos ali, ó, 2 chifres de boi que é também cultuado, tocado, né? A gente tem as nossas caixas. Na Congada também a gente tem o bastão que é o instrumento guia, é aquela coisa que nos guia, nos dê firmeza e além da firmeza, nos dê força, né? A gente não pode esquecer do Rosário de Maria, isso é fundamental, tá? Eu uso também na Congada a coroa, né? No Molocô temos aqui os tambores, rum, pi e lê, né? Que são os 3 tambores tocados, que são a fase aguda, a média e a grave, chama-se rum, pi e lê. Né? Porque eu herdei a Congada do meu avô, né? Eu herdei a Congada do meu avô, então eu aprendi muita coisa com ele e assim eu tenho que passar para os meus filhos. Né? Vamos falar um pouquinho da farda, né, do nosso, que o seu avô deixou, olha aqui. E que se mantém. O terno do nosso terno de Congada vai fazer 100 anos, esse ano seria nosso centenário. Foi nosso centenário, só que nós não podemos festejar. Mas a farda continua e prevalece a mesma. E não esquecemos a coroa de Nossa Senhora dos Ais, São Benedito, né? Que a gente conduz e carrega na cabeça.
Então, Essa assim, é a farda. a congada traz uma explosão de cores, de sons, de ritmos, de cantos e danças. E cada terno tem a sua forma de louvar, de celebrar, de cultuar essa tradição. Então, o nosso terno, né, usa essa farda, aí nós temos as meninas. Então, tem várias vertentes dentro do congado. Se vocês quiserem conhecer, vamos agradecer, né, ao Capitão Biratã, que é um tata também, ao Matheus, meu filho, por estar compartilhando esse momento com vocês, e agradecer a todos vocês pela atenção. Abraço! Que família maravilhosa! Professora Lili, agradeço a você, ao Bira e ao Matheus por compartilharem conosco esse vídeo tão rico e tão necessário para entendermos melhor tudo o que vimos até aqui na aula. Chegou aquele momento do aluno que prestou atenção. Sim, é hora do nosso desafio. E hoje faremos uma cruzadinha. Bora lá? Galerinha, essa cruzadinha é sobre tudo que nós falamos na nossa aula de hoje e que falamos nas videoaulas anteriores, então fiquem atentos. A primeira alternativa são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Continente cuja cultura é vasta e diversificada e serviu de base para a formação do Brasil. Muito fácil. E aí? Qual continente? África. Muito bem, quem acertou, hein? Prestou bastante atenção. Condição de estar livre é o que eu preciso para ser livre. O que é? Liberdade. Muito bem. Número 3. Discriminação contra indivíduos ou grupos por conta de sua etnia ou raça. Essa também é fácil porque a gente sempre fala sobre isso. Qual que é? Racismo, muito bem. Agora o número 4, vamos ver quantas letras formam a nossa palavra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É grande. Ato de julgar alguém ou algo antes de conhecer. O que será, hein? Tenho a letra C aqui, ó, no quadrinho 4. A letra número 4 é a letra C. O que será? Vamos ver? Preconceito. Muito bem. Parabéns quem está atento e acertou. Agora, número 5. Ritmo musical originado com base na música africana. Tem 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. O que será que é, hein? Capoeira? Tem C-A-P-O-E-I-R-A. Passa, não serve. Vamos ver a resposta? Samba! Muito bem, quem tá esperto, hein? E agora a última. Uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira tradicional de nossa cidade. Quem vai lembrar? Nós já falamos sobre isso. Essa cultura, essa manifestação cultural tem uma festa linda que acontece lá na Praça do Rosário. Quem vai lembrar? Congado. Muito bem. Crianças, agora eu trouxe para vocês um texto para a gente poder fazer aquela análise que a gente sempre faz e que vocês já estão treinadinhos. Vamos lá? O boldo africano. O boldo africano, conhecido também como boldo da terra, tem as folhas com aspecto aveludado. Erva especialmente cultivada na Bahia, trazida para o Brasil pelos escravizados, é indicada contra males do fígado, diarreia, gases intestinais, para estimular a digestão e combater a azia. Utilizada em chás que devem ser servidos mornos e sem adoçar. O boldo possui sabor fortemente amargo.
Crianças, qual é a função desse texto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Muito fácil. A função desse texto é informar. Ok. Mas sobre o que ele está informando? Sobre o boldo. Certinho. E quais informações ele trouxe para nós sobre o boldo? Suas características, que mais? Sua origem, a sua utilidade, para que ele serve, a forma de consumi-lo. Não foi isso? Olha só, vocês realmente estão craques, treinadinhos, muito bem. Crianças, as férias estão chegando, ufa, né? E para que vocês possam aproveitar bastante as férias de vocês sem sair de casa, vou trazer algumas dicas de brincadeiras bem fáceis e divertidas para vocês fazerem aí mesmo, na sua casa, com a sua família. A primeira brincadeira, então, que nós vamos fazer, eu costumo fazer lá na escola com os meus alunos. Ela é bem fácil, mas é bem divertida. Agora vocês vão observar o nosso cenário. Todos os objetos que estão aqui, com bastante atenção, hein? Observem. Observaram? Agora vai entrar uma vinhetinha aí para vocês e daqui a pouco eu volto e aí eu vou explicar o que vai acontecer. Voltamos! E agora, eu quero que vocês aí de casa observem o que foi mudado aqui no nosso cenário. Quem tem a memória boa, quem conseguiu observar e prestou bastante atenção, vai conseguir. Antes de mostrar para vocês o que foi mudado, eu vou explicar a brincadeira. Lá na escola, como que a gente costuma fazer? A gente escolhe um aluno, ele observa toda a sala. E aí a gente pede para ele sair. Quando ele sai, a gente muda alguma coisa de lugar. Coloca uma tiara no cabelo de alguma menina diferente, coloca uma mochila em cima da mesa. E aí, quando esse aluno volta, ele precisa acertar o que a gente mudou. E aqui, será que vocês vão conseguir adivinhar? Aí na sua casa, você pode fazer o seguinte. Na sala, você pede para alguém observar, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, ou alguém que mora com você. Observa. Depois a pessoa sai, você muda alguma coisa, a pessoa volta e precisa adivinhar. E vocês vão trocando. Legal, né? Chega de conversa. Quero saber quem vai acertar o que a gente mudou aqui no cenário. Vamos lá? Primeiro, esse livro estava ali embaixo da TV e nós colocamos aqui em cima da mesa. Muito bem, quem acertou? Nós tínhamos 2 quadros ali naquela parede, agora só temos um. Ponto para quem acertou. E também mudamos essas 2 plantas de lugar. Muito bem. Ah, e tem a cadeira também, que estava aqui e nós tiramos. Muito bem, vocês acertaram. Pessoal, legal essa brincadeira, não é? Ela serve para estimular a sua memória, a sua concentração, mas você não pode se esquecer de fazer essa brincadeira com a supervisão de um adulto quando você for fazer alguma mudança com algum objeto que pode te ferir, te cortar, cair, quebrar. Então não se esqueça, sempre faça atividades que envolvam perigo com a supervisão de um adulto, ok? E agora eu vou convidar a professora Regina para me ajudar a fazer as próximas 2 brincadeiras que eu vou ensinar para vocês hoje. Antes da professora Regina entrar, nós vamos arrumar aqui a mesa e eu já volto rapidinho com a professora Regina. Espera aí. Pessoal, essa é a professora Regina que veio brincar com a gente hoje. Bem-vinda, professora Regina. Olá, pessoal. Enquanto ela vai higienizar a mão dela e tirar a máscara, eu vou explicar para vocês. Vocês vão precisar de 2 baldes. Eu estou usando aqui 2 baldezinhos pequenos de praia para ficar bem difícil essa brincadeira. Vocês vão precisar de bolinhas de meia, ok? É muito simples, você pode brincar com qualquer pessoa. Vocês vão colocar os baldes no meio da mesa da casa aí de vocês, ou pode ser no chão também, tá? E aí, vocês vão dar uma distância. Aqui nós vamos dar 3 passinhos para trás. Vamos lá, professora Regina. 1, 2, 3. Essa é a distância.
E aí vocês vão ter que arremessar as meias nos baldes. O meu balde é o amarelo e o balde azul é o da professora Regina. No final nós vamos contar. O balde que tiver mais meias ganha. Então, se ela acertar no meu balde, ela vai dar um ponto para mim. Se eu acertar no balde dela, eu vou dar o ponto para ela. Vamos lá? 1, 2 e... Arruma o balde aqui. Se cair, pode arrumar, viu, gente? Entrou, tá dentro, mas aí vocês arrumam o balde. Arrumar o balde, ó, tá empatado. Vamos ver agora quem vai desempatar? Tá 2 a 2. Pode jogar, Regina. E agora é minha vez. Ih, ficou empatado. Vamos desempatar, cada uma pegando uma meia. Lembrando que você só pode fazer com a meia que tiver na sua mão. Não pode sair pegando as que tiverem que caírem no chão, não, tá? Vamos lá. Ganhei! Olha, professora Regina 2 e eu 3. Muito bem. A próxima brincadeira também é muito simples. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vocês vão precisar de copos descartáveis e folhas de papel. Vocês vão pegar 2 copos, porque eles são muito leves. Se for um copo muito leve, não dá para fazer brincadeira. E aí vocês vão empilhar em cima da folha. Dessa maneira aqui. Olha, a Regina já empilhou os dela, estou terminando aqui. E como que é essa brincadeira? Vocês precisam puxar o papel e esses copos têm que encaixar nos copos de baixo e assim por diante. Vamos lá? Quem vai conseguir? O primeiro? 1, 2 e... vai lá, Regina. Já errei. Aê, conseguiu! Vamos lá. Eba, deu certo essa, a outra eu não consegui. O próximo aqui eu já errei, o primeiro. Então, vou tentar esse aqui. Vamos ver se eu vou ganhar. Quem tiver mais copos no final, ganha. Meu Deus, não consegui. Vai lá, Regina. Consegui! Essa brincadeira a professora Regina ganhou, gente. Agora, terminou de brincar, o que tem que fazer? Juntar a bagunça. Vamos lá? Regina, obrigada por brincar com a gente, viu? Espero que vocês se divirtam muito nessas férias, ok? Tchau, pessoal! Ai, gente, foi muito divertido, né? Hoje, revimos sobre a formação do povo brasileiro, baseados na influência africana. Analisamos um texto, um mapa, fizemos o nosso desafio. E não se esqueça das dicas das brincadeiras de férias que nós fizemos aqui. O momento de relaxar está chegando e você precisa ter ideias para deixar seus dias bem mais divertidos, hein? Nossa aula de hoje está acabando agora, mas te espero na próxima semana. Até lá!